Bom, essa história é muito louca porque eu decidi trabalhar a bordo por conta de uma viagem que eu fiz com os meus pais quando eu tinha 17 anos de idade. E aí, a partir do momento daquela viagem, eu comecei a procurar um jeito de mandar currículo para a empresa. Na época não existia ainda nenhuma armadora, nenhum escritório da armadora no Brasil. Era uma agência de viagens que representava a companhia, que na verdade estava começando as suas atividades ainda. Na época era a MSC, e eu lembro que eu encaminhava esses currículos quase que mensalmente para essa agência de viagem que representava eles em São Paulo. E de tanto ficar mandando currículo, depois de 2 anos e meio, quando eu já tinha 19 anos, eles falaram: olha, ano que vem vai rolar uma seletiva e aí sim você pode participar, porque você era muito jovem e não tinha como. E aí, eu na época estava fazendo Belas Artes, o sonho da minha vida sempre foi ser ator, e eu tinha imaginado que essa possibilidade de embarcar e ficar, sei lá, 3 meses trabalhando a bordo, podia me ajudar a juntar uma grana e ir para o Rio de Janeiro, para a Globo, para fazer a oficina de atores da Globo, que era o meu grande sonho, e na época meu pai achava que era tudo furada, que eu não deveria fazer isso. Então eu encontrei, a possibilidade do navio de me dar essa grana e fazer com que eu pudesse investir no meu sonho. Eu embarquei em 2000, e aí, quando eu vivenciei aquela experiência, os primeiros dias, e vi aquilo tudo acontecendo na minha vida, eu falei: eu nunca mais quero voltar para a Terra. Porque aqui, de certa forma, eu também sou famoso, eu também estou em cena, eu também estou no palco, já tive o privilégio de embarcar na área de recreação, então a gente acaba tendo, como recreador de navio, um certo protagonismo, então tinha muito a ver com tudo que eu já havia experimentado no teatro e tudo mais. Então, para mim, aquilo já estava incrível. A companhia me fez um convite para ir direto para a Europa, para embarcar num navio novo deles. Eu fui. E aí, quando eu cheguei na Europa, eu me encantei. Eu vi tudo aquilo e eu vi que eu estava conseguindo juntar uma grana e que eu não precisaria mais depender dos meus pais para nada. Eu falei: o quê? 20 anos, independente, conhecendo o mundo, indo morar fora. Às vezes eu escutava aquelas pessoas falarem assim: porque nos Estados Unidos, porque em Miami, na Flórida, ou aqui ou lá. E eu ficava olhando aquelas pessoas e falava: nossa, que metido, né? Que metida a pessoa. Mas, cara, daqui a pouco eu me vi vivendo isso tudo, sabe? Então, pra mim era natural falar, na Itália, na França, na Espanha, e eu não queria mais outra vida. E eu vivi isso durante 7 anos seguidos. Do ano que eu embarquei, foram 7 anos seguidos trabalhando a bordo. Olha, eu enfrentei muita dificuldade, assim, no primeiro embarque, porque eu não vim preparado para isso daqui, né? Aliás, naquela época nem se falava de trabalho em navios de cruzeiros, era uma coisa muito nova, assim. Eu fui um dos primeiros brasileiros a embarcar num navio para trabalhar numa temporada brasileira. Então, eu lembro que foi assustador, porque embora eu falasse já inglês, aquele inglês de cursinho que a gente faz na adolescência e tudo mais o inglês que a gente aprende na escola, eu não tinha vivência nenhuma de mundo e de prática de conviver com outras nacionalidades. Então, você embarca num negócio desse, numa experiência dessa, é muito impacto. Então, se você não está preparado, se você não sabe o que vem pela frente, se você, por exemplo, não entende muito de alguns valores, se você não é disciplinado, porque aqui dentro é tudo muito disciplinado, então você tem que ser pontual, correto, coerente, ético. Então, você está entrando num mundo novo que, se você não estiver preparado, você vai passar perrengues. E não deu outra. Eu passei muitos perrengues, é claro que graças a Deus e talvez a educação que a minha mãe me deu, eu sempre tive muito bom senso, mas assim, é muito difícil. Para quem vem sem preparo nenhum, sem entender o que é isso, sem ter vivido, sei lá, no mundo da hotelaria, do turismo, e entra num negócio desse, eu até entendo as pessoas que falam assim: abandonei o barco no meio do caminho porque aquilo ali é coisa de louco, porque é mesmo. Eu não sei te falar quantos contratos eu fiz. As pessoas hoje conseguem ter essa métrica. Eu não sei. Eu embarquei em 2000 e desembarquei em 2020.
E nesse período eu vivi full time para a empresa que eu embarquei a primeira vez. Eu fiz vários contratos num único ano, me pediam para estender um contrato no outro e eu estendia, me pediam para sair de um navio no norte da Europa e buscar um navio na África do Sul e voltar com um navio para o Mediterrâneo. Eu fiz de tudo, tudo que a companhia podia me oferecer e estava precisando, eu fiz. Então, em média, nesses 20 anos de vida a bordo, eu acredito que eu deva ter feito 2 contratos por ano, 1 contrato e meio por ano, uns 35, 40 contratos. Então, meu primeiro embarque na Europa já foi logo no meu primeiro ano trabalhando no navio. Eu estava ali trabalhando e me fizeram o convite, olha, você é um cara bacana, manda bem, você não quer trabalhar com a gente lá na Europa também? Aí eu, mas eu não falo italiano, né? O meu espanhol, ok, dá para me virar aqui na Argentina, na temporada na América do Sul. Falo aquele inglês também, meia boca, em 2000 ele era meia boca. Mas assim, ir para a Europa, pegar um navio italiano que vai fazer Mediterrâneo e 3 portos principais na Itália, eu falei, não tenho condições de fazer isso. Não, você vai porque você é bom, porque as crianças gostam de você, a gente precisa de um chefe de animação infantil, isso e aquilo e tal. Beleza, fui com a cara e com a coragem e fui aprendendo no dia a dia com as crianças, e fui aprendendo ali com a galera do navio. Antigamente tinha essa disponibilidade, essa facilidade. Hoje eu não recomendo a ninguém embarcar para aprender a falar. Bom, até porque isso daqui não é escola, né? Então, às vezes as pessoas chegam para mim e falam, eu queria muito ir pro navio porque eu quero aprender inglês. Porra, vai fazer uma matrícula numa escola de inglês e vai estudar inglês. Um navio não é lugar para estudar inglês, né? Ok, a gente aprende, vem junto, mas não é isso, né? A gente vai viver um intercâmbio cultural, mas também não é para isso. A gente vem para trabalhar, sabe? E aí foi assim que rolou esse meu primeiro contrato na Europa, foi muito bacana. Cara, o que mais chama atenção nas temporadas internacionais é uma vida diferente. A gente tá fechado num mundinho, num país que, não dá pra te dizer assim as coisas incríveis que a gente vai vivenciar lá fora. É tudo muito melhor, é tudo muito mais legal. As coisas parecem que funcionam fora do país, sabe? Eu adoro o Brasil tem pessoas maravilhosas, o Brasil é um país lindíssimo, mas vamos combinar? Não funciona, né? É tudo errado. Então assim, lá fora o que me impressionou mais é que o cara ganha, por exemplo, 1.000 euros e ele vive com 1.000 euros e ele tem uma qualidade de vida com isso. Ele consegue frequentar um parque, lojas, entretenimento, ter as coisinhas dele, pagar o aluguel dele, fazer supermercado, consegue tudo com essa grana, né? Porque as coisas são proporcionais. E os países querem que as pessoas se deem bem, a política é outra, a vibe é totalmente diferente. E aí é óbvio que as pessoas lá fora são pessoas mais bem resolvidas, mais tranquilas em uma série de aspectos. Então foi até justamente por isso que eu pensei, preciso ajudar a galera a acessar esses lugares, a ir lá pra fora. A possibilidade de furar essa bolha, né? E furar outras bolhas e entrar em outros lugares. Cara, eu acredito que o trabalho a bordo é para todo mundo. Eu acho que todo mundo tinha que ter essa experiência de vir para o navio. Sabe por quê? Eu me tornei um filho melhor. Eu me tornei um irmão melhor. Eu sou um profissional muito melhor. Eu vou te falar, se eu não tivesse a chance de ter embarcado lá atrás, eu certamente, te juro, com muita tranquilidade, eu seria um profissional mediano. Eu seria mais um, no meio de tantos. Então eu acho que se a nossa juventude, se as pessoas têm a chance de acessar esse lugar aqui e se tornar um profissional, um ser humano foda, ela tem que fazer. Só que aí não é todo mundo que tem... Como eu posso dizer? Não posso falar culhão, mas tipo, não é todo mundo que tem essa
coragem, entendeu? De enfrentar isso daqui, porque não é fácil, mas muda a nossa vida completamente. Teve um período que eu trabalhava a bordo e aí eu pensei, meu, os cleaners, a galera da Galley, tem uma galera aqui que trabalha muito descontente, muito desanimada. Mas isso daí eu estou te falando de 2003, 2004, que eu vivenciava isso. Eu via esse desânimo, eu via essa galera desmotivada, mas porque eu via muita gente assim, engenheiros, advogados, designers, arquitetos, essa galera toda trabalhando, só que assim, eles eram cleaners, eles eram room service, ou eles eram do buffet, ou eram da Galley lavando pratos. E aí eu via, porra, pessoas altamente qualificadas, né, fazendo essas funções, às vezes com experiências já internacionais, de intercâmbios, ou até falando inglês fluente, em funções que não eram adequadas para elas. E veja, não estou dizendo que um é melhor do que o outro porque tem faculdade, ou porque já teve experiência, ou isso. Simplesmente eu percebia que as pessoas não estavam exercendo a função para o perfil dela, para as qualificações que elas tinham. E aí eu falei, caramba, tem uma galera lá da minha quebrada, lá de São Vicente, lá da Baixada Santista, que se tivesse a oportunidade de acessar esse lugar, trabalhar, ganhar, sei lá, $800 por mês, a vida dos caras, das famílias desses caras, ia mudar completamente. E foi aí que nasceu então a ideia do projeto Jovens Tripulantes, de levar isso para dentro das favelas, das comunidades, de mostrar para essas pessoas que elas também podem acessar esse lugar de alto padrão, de luxo, entendeu? E não é à toa, né, que quando esses caras começam a ingressar dentro dos navios de cruzeiros, eles são responsáveis pelo maior índice de promoção de tripulantes a bordo. Eu não vou saber te falar quantos cargos, aliás, eu até posso te falar quantos cargos, assim, lembrando rapidamente que eu passei aqui na MSC. Eu comecei como animador infantil. Na mesma semana que eu comecei a trabalhar, eu já fui promovido para chefe de recreação infantil, porque a moça que ia ser chefe não quis ficar e eles perceberam em mim um potencial ali para assumir aquela função. De chefe de recreação infantil, eu passei para social host, que é um responsável aí por receber os hóspedes. É como se fosse um anfitrião, um recepcionista volante, que não fica atrás de um balcão, né? Passei para a função de social host. Depois da função de social host, eu fui para chefe de entretenimento infanto-juvenil da frota da empresa, ou seja, tudo que eu fazia na animação infantil e juvenil, eles me convidaram para implantar e aplicar nos outros navios da frota. Depois eu fui trabalhar um período no escritório da MSC no Rio de Janeiro. O pessoal de terra me convidou para inaugurar, né, para implantar a primeira filial da empresa no Brasil, que ficaria no Rio de Janeiro. E foi incrível, uma experiência fodástica para mim, mas assim, definitivamente escritório não é para mim. E aí eu fiquei 1 ano e meio lá nesse escritório, voltei para os navios. E aí quando volto para os navios, já volto como social host de novo, faço um período de social host, depois viro assistente de diretor de cruzeiros. Depois de assistente de diretor de cruzeiros, eu viro oficial. E aí, como oficial, eu exerço a função de diretor de eventos, que foi uma das coisas mais incríveis que eu já vivi dentro da MSC, a companhia que eu trabalhei a vida inteira, onde eu pude organizar o fretamento do Roberto Carlos, onde eu pude vivenciar coisas incríveis com a Xuxa, a fundação, as crianças dela, assim, experiências que eu vou levar para o resto da minha vida. E essa foi a minha carreira, obviamente depois com alguns embarques, voltei para a área de entretenimento como assistente de diretor de cruzeiros,
Mas assim, aí nesse meio tempo eu tive uma escola de qualificação profissional, de onde nós tiramos toda essa metodologia que hoje a gente traz para o digital na Deck4. Então são 20 anos da minha vida dedicado aos tripulantes de navios de cruzeiros. Eu falo 6 idiomas. Eu falo português, porque é importante a gente lembrar que falar o nosso idioma é algo importante que precisa ser relevado, porque uma coisa é você se comunicar e a outra coisa é você falar, né? Então falar, escrever, isso tudo tem a ver com a função, por exemplo, de program host, o cara para trabalhar no navio, que aliás foi uma das funções que eu também fiz, esqueci de falar, mas para você montar lá o jornalzinho do navio, você tem que saber falar, escrever bem português, porque você imagina, o teu jornalzinho, as tuas palavras vão ali para mais de 3.000, 4.000 hóspedes. Então eu falo português, falo inglês, falo espanhol, falo francês, falo italiano e falo Libras, porque Libras também é um idioma, né? E uma das situações mais emocionantes que eu vivi dentro do navio foi justamente quando um grupo de surdos embarcou e não tinha ninguém que conseguia se comunicar com eles. E quando eu cheguei na recepção e vi que estava rolando uma confusão e comecei a falar em Libras com as pessoas, a emoção delas, a forma que elas me olharam, foi a coisa mais linda do mundo. E isso para mim foi tão mágico de você entender que através da comunicação, por meio de um idioma, você pode servir as pessoas. Isso foi incrível. Por isso eu digo sempre para as pessoas, se você sabe falar Libras, vem trabalhar no navio, porque vai ser muito importante também para atender os hóspedes surdos. Olha, eu juntei muita grana, eu fiz muitas coisas, comprei carro, comprei apartamento, investi no meu negócio em 2007, quando eu abri a minha escola, né? Todo o investimento eu fiz com a minha grana. E também viajei muito, tive muitas experiências que eu acredito tenham sido extremamente importantes para formar o profissional que eu sou, a pessoa que eu sou. Então assim, se eu trabalho hoje com treinamento de profissionais para o mercado da hotelaria de luxo, eu precisei lá atrás entender o que é a hotelaria de luxo. Então eu chegava nos locais, eu sempre ia a um bom restaurante, eu sempre investi em ter boas experiências de luxo para que eu tivesse repertório para estar onde eu estou hoje, né? Para poder falar com propriedade sobre o que é atendimento com excelência, com qualidade, porque se você prepara um tripulante para trabalhar numa embarcação, num navio de luxo, você tem que ter vivido isso. Se você não viveu, você não tem autonomia para ensinar. Eu decidi trabalhar com treinamento e qualificação profissional porque só a educação pode dar o alicerce necessário para qualquer pessoa ser de fato alguém na vida. Durante todos esses anos que eu trabalhei embarcado, por exemplo, eu me deparei com muitas pessoas, com muitos profissionais, em situações as quais muitas vezes as pessoas não sabiam resolver os problemas. Então o cara tinha, sei lá, a função de diretor, mas ele não sabia o básico do departamento dele, mas ele estava ali na função de diretor. Claro, trabalhando numa companhia familiar, era inevitável que isso ia acontecer, né? Muitas pessoas estavam, ou até ainda estão em suas posições, não por merecimento, mas porque é amigo de um, é parente de outro, ou é camarada daquele, ou do outro, enfim, isso acontece não só nas grandes companhias, como em qualquer lugar. E eu comecei a perceber que essas pessoas que vinham para o navio, elas não tinham preparo nenhum. E aí elas se deparavam com esses líderes que também não tinham preparo e a coisa virava uma grande confusão. Então eu falei, não,
eu sempre gostei de lecionar, eu sempre gostei de mostrar os caminhos para as pessoas. E educação é incrível porque ela é um processo que todo mundo aprende junto, né? Eu não tenho a verdade absoluta das coisas, eu estou sempre junto aos alunos, estudando, aprendendo, eles me ensinam muito, eu posso repassar um pouco das experiências que eu tenho e a gente vai construindo, porque educação é construção. O que a vida a bordo me ensinou de mais bonito foi o respeito. Eu acho que no navio a gente tem a chance de olhar para o outro e ir aprendendo com todo mundo, ir aprendendo com as situações. Eu sempre fui, acho pelo menos, que sempre fui um cara de bastante bom senso. Pelo menos acredito que a minha mãe tenha me ensinado muito isso e hoje eu sou muito grato a ela por tudo isso. Mas, quando a gente está a bordo, a gente começa a viver situações que até em algum momento você fala assim, nossa, mas isso é desse jeito? Nossa, mas é assim que se deve agir? E é desse jeito que você vai aprendendo com as situações no dia a dia. Só que você tem essa característica que é encontrar pessoas do mundo todo. E essas pessoas são diferentes, né? Elas carregam histórias, elas carregam costumes, elas carregam tradições e elas são diferentes. Então, conviver com essas diferenças, né? Ver as pessoas te respeitando e entendendo também as tuas diferenças é muito legal. Então, o que a vida a bordo me trouxe de verdade, que eu vou levar para o resto da minha vida, é isso. Lidar com a saudade de casa é a coisa mais complicada para quem quer vir trabalhar no navio. Eu sempre fui muito ligado à minha família, muito. Inclusive, uma das coisas que me motivou a embarcar foi, olha a piração, eu quero embarcar logo, porque aí eu já aprendo como é que é ficar longe da minha mãe. Olha isso, que doido, achando que, sei lá, um dia ela pudesse morrer, ir para outro lugar, e eu fiquei pensando, eu preciso aprender como é que é viver longe da minha mãe, porque eu sou tão ligado, eu sou tão aficionado assim a ela, que eu tenho que entender como é que seria isso. E fui, graças a Deus ela tá aí até hoje e tá super bem, mas a vida a bordo me trouxe uma independência, então eu entendi que eu consigo viver longe de casa, eu entendi que eu consigo priorizar os meus projetos, né? E que se os meus projetos, se a realização dos meus projetos tá longe de casa, que eu faça as minhas malas e eu parta mesmo. Porque é importante a gente se permitir isso. Às vezes, a gente fica muito preso ali àquelas raízes da gente e a gente não se permite crescer. Quanta gente talentosa eu não conheço, né, que já teve chance, inclusive, de ir para fora. Quantos alunos já não embarcaram e desembarcam depois de 2, 3 semanas e eu falo, a pessoa fez a maior burrada da vida, porque não se deixou experimentar. Né? E aí vamos falar dessas novas gerações que estão chegando, né? Extremamente mimadas, extremamente delicadas e tudo mais. Os caras não aguentam o tranco. Não, eu vou para casa porque em casa é meu porto seguro. É o porto seguro, meu amor. Você já viu o preço do gás? Você já viu o preço das coisas do jeito que estão? Você quer mesmo viver nesse país sem oportunidades, de polaridades, de guerra, de discursos de ódio? Não, gente. Então, você tem sim que se permitir sair, cortar esse cordão umbilical, ir para fora, experimentar, virar homem, como a minha mãe diz, entende? Porque eu, de verdade, era uma mariquinha. E quando eu fui pro navio e voltei, eu voltei um macho do caralho. E é assim que a gente tem que enfrentar a vida da gente, entende? Aí é uma escolha, você quer ser mariquinha pra sempre, você quer ser frágilzinho pra sempre, ou você quer ser um cara foda, entendeu? Que pode enfrentar tudo. Eu acredito que todo mundo, antes de entrar na faculdade, tinha que experimentar o que é o trabalho no navio. Até para ter discernimento, para entender assim,
É essa carreira que eu... Cara, com 18 anos, 17 anos, a gente não tem maturidade suficiente para saber se é aquilo que eu quero, se é aquela carreira, a carreira da minha vida. Salvo alguns casos, e alguns casos que assim, o pai é médico, você é médico, o pai é engenheiro, você é engenheiro, o pai é administrador e tem uma grande empresa, é mais cômodo para mim, serei o sucessor do cara, vou fazer uma faculdade de administração para continuar o legado do cara. Mas às vezes você vai continuar o legado do cara infeliz. Porque tu queria mesmo tá em Ibiza, tá em Saint-Tropez, tá bebendo, tá conhecendo gente do mundo inteiro. Mas aí tu tem que se prender ali naquela vidinha que já foi traçada para você na maternidade. Não tem condições, um jovem hoje de 17 anos decidir o que ele quer para a vida dele. Ele tem que ir embora, ele tem que conhecer o mundo, ele tem que conhecer, sei lá, as italianas, as francesas, as russas, as meninas a mesma coisa, conhecer os boys e beijar na boca e trabalhar e ganhar dinheiro e vivenciar experiências que eles nunca vão vivenciar aqui no Brasil. Entendeu? Então assim, e ter uma visão nova da vida e se tornar um cidadão do mundo. Eu brinco quando eu falo, né, de conhecer os caras, as minas, tal, porque eu sei que eu tô falando com garotada, mas assim, gente, a gente volta um cidadão do mundo. E quando você é cidadão do mundo, ninguém manda em você. Eu fui fazer jornalismo depois de ter embarcado durante 17 anos. Eu fazia faculdade quando eu decidi embarcar. Eu fazia Belas Artes, uma faculdade caríssima, meus pais que pagavam para mim. E aí, faltando 6 meses para eu me formar na Belas Artes, eu falei, não, eu vou aceitar essa proposta aí do navio e vou trabalhar no navio. Ficaram loucos, e eu fui. Só que eu imaginava, e eles também imaginavam, que eu voltaria, eu tinha trancado a faculdade, eu voltaria e ia finalizar. Eu fiquei 10 anos direto. Eu fiquei tão apaixonado pela grana, pelo trabalho a bordo. Meu, imagina um cara que, sei lá, eu ganhava R$1.200 no Brasil. E aí eu comecei a ganhar tipo R$5.000, convertendo o meu salário em dólar, eu cheguei a ganhar R$5.000 logo no meu primeiro contrato. Então você pensa, para um menino de 20 anos, o que quer? Quer voltar para a faculdade, pegar metrô, pegar ônibus lotado em São Paulo, eu tô aqui no ar-condicionado, comendo tudo do bom e do melhor, falando inglês. Não pensei 2 vezes, entendeu? Gratidão. Eu acho que a MSC entrou na minha vida para mostrar quem eu sou, quem eu posso ser. Eu, na infância e na adolescência, sofri muito com bullying, com inseguranças, com baixa autoestima, uma série de coisas. E aí quando você vem para um navio e você encontra pessoas de várias nacionalidades diferentes e que de certa forma não te encaram porque você é preto, ou porque você é gay, ou porque você é isso, ou porque você é aquilo, mas porque você é um profissional e você pode gerar resultados. Então, ter a chance de ter vivido tudo isso e ter começado a entender quem eu era e o que eu podia fazer e o poder que eu tinha, né, e as habilidades que eu podia desenvolver e melhorar ainda quem eu era, claro, eu só tenho gratidão a essa empresa.